a graça do Senhor Jesus, igreja. Amém. Bom, estamos todos tremendo ainda? Amém, né? Temos que estar todos tremendo, depois de um encontro tremendo desse na Mirave, né? Glória a Deus. Então sejam bem-vindos nessa noite, queridos, e vamos continuar tremendo, porque é tremendo estar na presença do Senhor a cada dia, né? Então, que você possa estar nessa noite recebendo o melhor de Deus nessa Amém. casa. Glória a Deus. Amém? Então, vamos abrir em Jeremias 33, do 1 ao 6. Veio a palavra do Senhor a Jeremias pela segunda vez, enquanto ele estava ainda preso no pátio da guarda, dizendo: assim diz o Senhor, que faz estas coisas, que as forma para as preparar o Senhor é o seu nome. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciarei-te coisas grandes e ocultas que não sabes. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel, acerca das casas dessas cidades, e acerca das casas dos reis de Judá, que foram derrubadas por causa das trincheiras e da espada. Eles vêm pelejar contra os caldeus, enchê-las de cadáveres, e eu farei em minha ira e meu furor. Pois escondi minha face dessa cidade por causa de sua maldade. Eis que irei providenciar a ela saúde e cura, e os sararei e os revelarei a coroa da paz e da verdade. Então aqui essa palavra todos conhecem, né, que Jeremias estava preso porque pregava contra Jerusalém, né? Então ele estava preso, mas o Senhor diz assim: clama a mim e eu responder-te-ei coisas grandes, né, e ocultas, que clama a mim e responder-te-ei, e anunciarei-te coisas grandes e ocultas que não sabes. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel, acerca das casas dessa cidade. Então, quando não importa, igreja, a circunstância que nós estamos, não importa se nós estamos presos, não importa se nós estamos doentes, não importa o que aconteceu, mas se nós clamarmos a Deus, Ele vai nos responder. Né? Então, o segredo da nossa vida é a oração. Né? Nós temos que estar constante orando ao Senhor. E nós temos que estar íntimo do Senhor a cada dia. Né? Então, o segredo da vitória é estarmos sempre clamando ao Senhor. E Deus fala aqui para nós clamar a Ele nesta noite. Para nós clamar a Ele, Ele vai nos responder. Se Ele falou para Jeremias, né? Então, se a gente for para a Bíblia, todos os homens e mulheres que tiveram a vitória diante de Deus, eles oraram, eles clamaram e buscaram, e o Senhor respondeu. Então, por que nós não vamos receber a resposta nessa noite? Não importa a circunstância, igreja, que nós estamos, e nós vamos orar. O segredo das nossas vidas é a oração. O segredo da igreja forte, uma igreja que recebe vitória, uma igreja alegre, uma igreja sarada, é a oração, é a intimidade com o Senhor. Então, que nessa noite nós possamos clamar ao Senhor, né? Então, eu estava vendo lá em Atos, hoje, lendo Atos 4, os apóstolos oravam e a casa tremia. Será que nós temos condições, igreja Mirave, nesta noite de orar e essa casa tremer com o poder de Deus? Então, que nós possamos, daqui para frente, entender que o segredo é a oração, é a intimidade com Deus. E nós vamos ter um encontro todos os dias com Ele. Como Deus veio, né? Como a gente estudou no encontro, que Deus vinha e falava com Adão todos os dias. E assim, através do Espírito Santo, Ele fala conosco todos os dias, igreja. Então, nós temos que ser inteligente e buscar Deus todos os dias da vida. Não podemos desfalecer e pagar o preço, porque é difícil. Não é fácil orar, porque a gente quer terceirizar, né? Quer terceirizar, eu sei, porque eu
passou assim, a gente quer que o fulano ore, o pastor ore, não. Nós temos que entender que Jesus deixou a oração do Pai Nosso como, né, modelo. Nós temos que ir ao Pai, não podemos terceirizar, como, né, pagar um personal para fazer ginástica por nós. Nós temos que ir até Deus em nome de Jesus e parar de terceirizar a oração. Nós temos que entender que nós somos filhos de Deus e nós podemos se achegar a Ele através de Jesus e clamar, fazer igual Jeremias, e Deus vai responder, porque o nosso Deus é um Deus vivo, um Deus que ouve as nossas orações. Amém, igreja? Então vamos fazer essa igreja tremer nessa noite. Se coloque em pé, aleluia. Comece a orar. Deus querido, em nome de Jesus, nós estamos aqui nessa noite, Deus, como filho teu, e queremos, Senhor, se arrepender dos nossos pecados, Senhor, das nossas atitudes que nós tivemos, Senhor, nesse dia de hoje. E queremos, Pai, te adorar, Jesus, e te bendizer, Pai, e clamar a Ti. E o Senhor vem nos responder, Pai. Vem nos encher da Tua glória, Pai. Vem nos encher da Tua presença, do Teu Espírito, Senhor, da Tua alegria, Deus. Que nós possamos Te servir, Deus, com alegria e Te bendizer, porque Tu és um Deus poderoso, um Deus vivo, e manifesta a Tua glória nessa noite. Vem, Senhor, como o Senhor veio em Pentecostes, Senhor, vem nos encher da Tua glória, aleluia. Vem nos encher da Tua presença, Deus, do Teu amor. Aquele, Senhor, que está fraco, já vai tocando nesta noite, Deus, vai tocando, vai tentando, Senhor Jesus, sara, Senhor, a Tua igreja, sara Teu povo, Deus. Nós te dizemos, Espírito Santo, és bem-vindo nesta noite, neste lugar. Tu és o convidado de honra, Senhor, nesta noite aqui. Amém. Glória a Deus, aplauda o teu Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Amém. Amém. Deus bem-vindo, Espírito Santo. Amém. E o nosso Deus é um Deus poderoso. E nós vamos dizer isso para Ele nessa noite. Amém? Nosso Deus é um Deus poderoso. Amém. Amém? Glória a Deus. Seja bem-vindo, querido Deus. Bem-vindo em nosso meio. Colocamos glória, invade este lugar. Enche as nossas vidas com a Tua presença, Senhor, em nome de Jesus. Nosso Deus poderoso é e reina sobre terra e céu com seu poder e amor. Nosso Deus poderoso é, nosso Deus poderoso é e reina
Nosso Deus poderoso é e reina sobre terra e céu com seu poder e amor. Nosso Deus poderoso é, nosso Deus poderoso é e reina sobre a terra e céu com seu poder e amor. Nosso Deus poderoso é, nosso Deus poderoso é e reina sobre a terra e céu com seu poder e amor. Nosso Deus poderoso é. Olha para a pessoa que está perto de você e diz: o seu Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que você imagina. Amém? Tudo aquilo que você veio buscar, o nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Olha para a pessoa que está perto de você, ele vai além. Amém? A nossa mente não consegue imaginar. Louvado seja Deus. Nós encontramos o nosso tesouro. Amém. O autor e consumador. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Esse é nosso Deus. Jesus, Jesus, Jesus. Glória. Cristo Jesus, és minha plenitude. 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 Se eu tenho a ti, eu tenho tudo, meu amado, meu tesouro. Além de ti, nada desejo, Senhor. Se eu tenho a ti, eu tenho tudo, meu amado, meu tesouro. Além de ti, nada desejo, Senhor. És minha plenitude. Me faz feliz. És minha plenitude. Cristo Jesus, és minha plenitude. Cristo Jesus, és minha plenitude. Se eu tenho a ti, eu tenho tudo, meu amado, meu tesouro. Além de ti, nada desejo, Se eu tenho a ti, eu tenho tudo, meu amado, meu tesouro.
Glória a Deus. Nós poderíamos cantar a noite toda essa mesma música, né? Dizendo: se eu tenho a Ti, eu tenho tudo, Jesus. Porque tudo que eu preciso está nele. Amém? Tudo, 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 tudo o que nós necessitamos está em Cristo Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Nós declaramos que todas as correntes caiam ao chão, todas as cadeias, todas as prisões, em nome de Jesus, sejam desfeitas agora. Todos os grilhões, pelo poder que é no nome de Jesus. Nós declaramos a libertação do teu povo, Jesus. Vem com fogo, vem com unção, vem com poder, Jesus. Uma obra linda e gigante, Senhor, em nós e através de nós. Nova canção me desce, e para Ti eu Senhor.
Para
Deus, amém? Enquanto você vai para Ele, enquanto você se rende a Ele, os enganos, as mentiras que Satanás tem contado na nossa mente vão se desfazendo. Amém? Diga para a pessoa que está perto de você, diga, vá para Ele. E todos os enganos, todas as mentiras vão se desfazendo em nome de Jesus. Amém? Vamos dizer isso mais uma vez? Para ti eu vou, para ti eu vou, para ti eu vou, me rendo a ti. Me lembraste? Me De tuas promessas me moldaste, até eu ser desfeito ser. teu amor me envolve, não há medo em teu amor, capturou-me, me lembraste. Obrigado, Jesus. De tuas promessas me moldaste, até meu ser desfeito ser, teu amor envolve, não há medo em teu amor, capturou-me. Te pegou, amém? O nosso Deus te pegou, um aplauso para Ele. Obrigado, querido! Deus santo, amém? Quem ia me querer, não é? Além do meu marido. Ó, meu marido. Quem ia me querer, né? Deus me quis antes dele, amém? Mesmo que ele não me quisesse, Deus me quis. Louvado seja Deus por isso, Ele me capturou, amém? O que dá sentido para a minha vida, que dá sentido para a sua vida, é a gente saber das promessas de Deus. Amém? Pode sentar. Quando nós sabemos que Deus nos prometeu, Ele vai cumprir. O que deu sentido para a vida do Abraão foi ele saber que Deus prometeu para ele algo que ele não podia ter. Ele queria muito ter um filho. Ele queria muito, ele tinha muitos bens, ele era um homem muito rico, ele tinha muita coisa, ele ia ficar com seu servo, né? E ele queria muito ter um filho, mas a sua esposa era estéril, eles não podiam. E Deus um dia fala com ele e diz: sai da tua terra, no meio da tua parentela, e vai lá para um lugar que eu vou te mostrar. E ele nem sabia onde era, nem o que era, mas ele simplesmente ouviu a voz de Deus, e Deus faz aquela promessa para ele. Ele sai da terra e ele vai. E ele acreditou em Deus, ele creu em Deus. Sabe, essa promessa levou 25 anos. Mas ele continuou crendo até o final. Em um momento, ele deu uma vacilada, porque a Sara, que era parceira dele, né, quis dar uma negociada ali na promessa, e então deu a sua concubina para que ele pudesse ter um filho, e ele teve ali então Ismael. Mas, mesmo assim, dentro dele, ele continuava crendo que Deus ia fazer aquilo que ele havia prometido. E por conta disso, Deus faz. Mas um dia, Deus, quando o garoto tinha mais ou menos uns 9 anos de idade, Deus fala para ele: olha, eu quero que você vá lá no Monte Moriá, né, e sacrifique o Isaac. E o nome da criança se chamava Isaac. E ele então não contestou. Ele levou 3 dias para chegar até naquele monte. Tinha outros montes mais próximos. Ele poderia ter ido, mas Deus queria que ele fosse nesse que levava 3 dias, para que ele pudesse refletir se realmente era isso que ele queria de fato, se ele estava fazendo realmente aquilo que Deus queria. E ele então vai a caminho desses 3 dias, e ele diz para os servos que ele fiquem aqui embaixo e o garoto vamos subir para sacrificar. E no caminho dessa subida do monte, o garoto pergunta para ele: pai, está aqui o cutelo, está aqui a lenha, mas cadê o holocausto? Cadê o sacrifício, né? O sacrifício. E ele diz: Deus proverá, meu filho. Deus vai prover. Deus vai trazer o holocausto. Ele acreditava que Deus ia fazer algo.
Como ele creu que Deus iria dar o garoto, e ele esperou por 25 anos, Deus deu uma criança para ele, assim ele também acreditava que o mesmo Deus que tinha dado a criança, que estava pedindo a criança, também iria prover um sacrifício no lugar da criança. E quando eles sobem, ele então amarra a criança, ele levanta o cutelo, e ele vai então para sacrificar, e um anjo brada, uma voz brada, dizendo, agora eu sei que tu realmente crês. Deus foi falando ali, e diz, olha, ali no meio dos arbustos tem um cordeiro, sacrifica no lugar. Então tinha uma provisão. Como ele profetizou, como ele creu no seu coração, como ele imaginou na sua alma, assim foi, Deus fez. A Bíblia diz lá em Hebreus, que ele acreditava que mesmo que ele tivesse matado o garoto ali em sacrifício, Deus ressuscitaria o garoto dos mortos, Deus traria o garoto de volta. E assim foi feito. Deus também fez assim com o Senhor Jesus. O Senhor Jesus também foi um sacrifício, só que o Senhor Jesus foi sacrificado, não teve uma provisão no lugar de Jesus, né? Jesus de fato foi sacrificado. Porém, o que eu quero falar aqui é que ele acreditou que Deus iria prover. Tudo é pela fé. Olha para a pessoa que está perto de você, tudo é pela fé. Não é à toa que Abraão é o nosso pai na fé. Ele creu naquilo que Deus havia falado, ele creu quando Deus pede Isaac em sacrifício, ele não poupou o que Deus havia pedido, ele deu de fato aquilo que Deus havia pedido, ele não negociou. Nós às vezes negociamos com Deus, ele não negocia aquele que faz, porque ele acredita no Deus da provisão. E ali Deus é louvado como Jeová Jireh, o Deus da provisão, o Deus que provê para mim, o Deus que provê para você. O mesmo Deus que estava lá atrás, a Bíblia diz que é o mesmo Deus ontem, o mesmo Deus hoje, será o mesmo Deus amanhã. Amém? Daqui a pouco nós vamos nos despedir desse culto, mas não da presença desse Deus. Esse Deus maravilhoso que nós estamos louvando, que nós nos reunimos aqui, que não é em vão que Deus reúne seu povo, tem um propósito, seu propósito vai se cumprir aqui, mas você vai sair daqui, as luzes vão se apagar, as portas vão se fechar, mas essa presença gloriosa vai junto com você, para a sua casa. Amanhã você vai acordar com a mesma presença, e você vai ter o Deus da provisão junto com você. Mas você precisa invocar. Assim como Abraão invocou, ele disse, Deus proverá meu filho. Amém? Quando você pega lá suas contas, os seus boletos, e tem tanta conta para pagar, você diz, Deus proverá para pagar isso aqui. É assim que a gente reage e age, quando nós acreditamos, quando nós temos fé, porque há um Deus que cuida de nós. Amém? Há um Deus que te deu vida, e junto com essa vida que Ele te deu, vem a responsabilidade, vem o sustento. Você sabe que Deus fez todas as coisas antes de fazer o homem? Deus fez um jardim também. E ali no jardim, Deus colocou todo tipo de espécie de animais, né, claro, mas de árvores para o homem poder se alimentar. Então, junto, e depois então Deus vai lá e faz o homem. Assim nós também, nós nos preparamos quando a mulher fica grávida, né? Quando vai gerar uma criança, ela vai se preparando, né? Com um quartinho, uma caminha, com colchãozinhos, TikToks, todas as coisas ela vai se preparando para quando a criança vir. Porque a criança vem sem nada, ela vem nua, ela vem peladinha, ela precisa de alguém que dê ali o sustento para aquela criança, dê ali as condições para aquela criança. Deus é a mesma coisa, muito mais. Deus preparou tudo antes do homem ser feito. Amém? Depois, por último, o homem é feito, a sua imagem e a sua semelhança. Então Deus, ele é um ser responsável, Deus, ele não mudou. Os tempos mudaram, mas Deus não. Deus continua sendo responsável. O que falta em nós? Nós criamos crises de ansiedade, desespero, medos, incredulidade, porque nós muitas vezes não vemos Deus como um pai, como aquele que cuida, como aquele que é responsável. Nós acreditamos que tudo depende de nós. E quando nós fazemos isso, nós erramos. Entra uma incredulidade, nós deixamos de receber de Deus aquilo que Ele tem para nós. Um homem tão rico como Abraão, ele não colocou a sua confiança na sua riqueza. Ele colocou a sua confiança naquela voz que disse, sai deste lugar, vai para um lugar. Por que Deus leva 25 anos? Deus estava treinando o Abraão nesses 25 anos para crer e para se tornar um pai de multidões. Ele queria só um filho, ele não precisava de muito, ele queria só uma criança. Mas Deus diz, olha lá para as estrelas do céu, olha para as areias do mar, assim será a descendência. Só porque ele havia querido, ele se torna pai não só de Isaac,
Mas hoje o seu pai e meu pai na fé, porque ele acreditou em Deus. E ele viu Deus da provisão. Ele creu que Deus iria prover. Amém? E assim como Deus fez na vida de Abraão, eu quero profetizar que Deus vai fazer na sua vida. Amém? Não vai faltar, porque o Senhor nos diz que o Senhor é o nosso pastor, Ele é o nosso guia e nada vai nos faltar. Amém? Ele vai guiar você para lugares, para pastos verdejantes, mas você precisa se deixar ser guiado por Deus, pela sua palavra, por aquilo que Ele tem dito. Às vezes nos faltam tantas coisas porque a gente não se deixa guiar pelo Deus Todo-Poderoso. O Abraão se deixou guiar. E Deus quer que você também deixe Ele guiar a sua vida, guiar a sua finança. Às vezes nós entregamos algumas coisas para Deus, mas não entregamos outras, né? Porque nós confiamos em parte, em outras não confiamos. O Senhor quer que eu me entregue tudo, porque Ele também deu tudo. Jesus deu tudo naquela cruz. Nenhuma gota de sangue ficou com Ele. Tudo Ele entregou. E tudo Ele também quer que eu entregue. Amém? A sua vida, o seu coração, o seu tempo e também o meu dinheiro. Né? Às vezes a gente pensa assim, por que Deus pede dinheiro? Quem sustenta o reino de Deus na terra são os crentes. É os cristãos que sustentam. Quem sustenta a obra de Deus, o reino de Deus, sendo estabelecido na terra, somos nós somos os responsáveis. Deus poderia fazer isso, sim, com certeza, Ele é Deus do ouro e da prata, mas Ele prefere dar para nós, para que nós possamos sustentar, para que a gente se sinta responsável. Nós somos a noiva de Cristo, a mulher de Cristo. Você entende? A igreja é a mulher de Jesus, né? E conosco vem todos os recursos que nós precisamos. Quando você diz sim para Deus, você diz sim para o ID, né? Que é uma ordem de Deus para nós, de Jesus para nós, todos os recursos que nós precisamos vêm atrás de nós. A bênção vem atrás da gente, ela nos alcança, vem os recursos que nós precisamos. Para tudo o que você quer fazer, para a obra de Deus, para aquilo que Ele te pede, você decide ir, vem todos os recursos que você necessita. Para isso você precisa crer. Você só vai se você ficar por crer. E se você crer, os recursos alcançam você. Amém? E quando você diz, nossa, como que isso poderia ter acontecido comigo? Como que isso poderia ter acontecido? Né? Por causa dos recursos. Ontem a gente estava lá em Sarro, com a igreja da Atitude lá, ministrando uma palavra, e eu vi que igreja linda, linda, linda. Penso, eu disse, meu Deus, que lugar chique, cheio de gente, com toda a provisão que tinha lá. E como que Deus faz isso? Né? A igreja que o meu irmão pastoreia. Eu disse, como que Deus faz uma coisa dessa? Fiquei olhando, eu disse, quando Ele diz sim para Deus, quando você diz sim para Deus, todos os recursos que você precisa vêm junto com o seu sim. Amém? Então que nós possamos confiar em Deus, acreditar em Deus, assim como Abraão creu, assim como ele confiou, porque o Deus da provisão continua sendo o mesmo. E Ele vai chegar na sua vida, na sua casa, na sua finança, nos seus boletos, nas suas contas, mas você precisa crer. Amém? Amém. Amém? E assim como o Abraão entregou o Isaac, assim como Deus entregou Jesus, eu também tenho que entregar o meu dízimo, as minhas ofertas, amém? Para que as janelas do céu se abram. Quando é que nós entregamos? Quando nós confiamos que Deus vem além daquilo do que eu estou dando, amém? E assim Deus fala, 100 vezes mais, diz a palavra de Deus, em terra e no porvir da vida eterna. Amém? Amém? Glória a Deus. Vamos fazer isso agora. Você vai ter um tempo para entregar teu dízimo. Vai começar a festa, Deus
Deus pelo encontro, foi maravilhoso. Não foi? Uma salva de palmas para Jesus. Esteve aqui nesse final de semana, nos 3 dias. Obrigado, Jesus, pelo que o Senhor fez, né? Então a gente quer a mesma unção, né? Mas de acordo com o lugar, com o ambiente, as funções são diferentes. Você entende? Entende ou não entende? Sim. Estenda a mão para cá em nome de Jesus. Pai, obrigado pelos dízimos, ofertas do teu povo. Estão aqui a semente do teu filho, da tua filha. Assim como o Senhor fez na vida do Abraão, deu provisão para ele em tudo que ele precisava, Senhor. E fez dele, Senhor, um Pai de multidões. Assim também, Senhor, nós pedimos que o Senhor venha com toda sorte de bênçãos que há no reino do Espírito e alcance a vida do teu filho e da tua filha, supra as suas necessidades, seus boletos sejam pagos, suas contas sejam saldadas. Meu Deus, a bênção esteja sobre os seus negócios, sobre o lugar onde eles pisarem a planta dos pés, as suas mãos, tudo seja abençoado, haja provisão, Senhor, para eles, a prosperidade esteja, Senhor, junto deles, aonde eles forem, os recursos, Senhor, alcancem, Senhor, a vida deles e eles sejam abençoados financeiramente de uma forma extraordinária, porque esse é o nosso Deus, é um Deus que não desampara. A tua palavra fala que eu nunca vi um justo mendigar o pão. Meu Deus, essa unção esteja sobre a vida do teu povo. Meu Deus, eles tenham, Senhor, para dar e nunca para pedir emprestado. O Senhor venha, Senhor, com toda a sorte de bênçãos que há no reino do Espírito e abençoe o teu povo com bênçãos, com provisão, Senhor, e com riquezas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém? Você não vão para lá? Pai, nós colocamos diante do Senhor todos os projetos de vida diante de Ti, Jesus. Acreditamos que o impossível nas Tuas mãos se torna possível. Por isso nós colocamos, Senhor, ali projetos que são impossíveis para nós, mas nós sabemos que são possíveis para Ti. E nós pedimos que o Senhor dê ordem aos Teus anjos a respeito de cada pedido, trazendo a resposta de cada um deles nas mãos dos Teus filhos, para que eles possam testemunhar e glorificar o Teu santo nome por tudo aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Obrigado, Jesus, pela salvação, pela libertação, pela cura, pela transformação. Somos agradecidos, mas inconformados. Queremos mais porque Tu, Senhor, é Deus e muito mais. Então vem mesmo com o Teu muito mais, Senhor, sobre a vida do Teu povo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Uma salva de palmas para Jesus. Rio de Janeiro, louvado seja Deus. Eu vou deixar então o pastor se apresentar, amém? Seja bem-vindo, pastor. Uma salva de palmas para Jesus. Quer apresentar ele? Cássio, vem cá, apresentar ele. A paz, igreja. Amém. Então, esse aqui é o pastor Rodrigo. É uma pessoa especial na minha vida, uma pessoa que está comigo há muito tempo, há 8 anos, né? Mais, né? 10 anos, mais ou menos, mais. Mas tem muito tempo. Ele não quer entregar a idade. Tem muito tempo. Então, uma pessoa que está comigo há muito tempo, sabe por Deus, a gente já teve algumas ministrações juntas e com certeza é uma pessoa que eu oro muito para que Deus continue usando a vida dele, como vai usar hoje, porque está usando também o ministério dele. A igreja dele é a igreja que fica Cabo Frio, no Rio de Janeiro, tá? Da Igreja Batista, Cabo Frio, Rio de Janeiro. E ele vai pegar em Curitiba, nesse meio tempo que ele foi pegar em Curitiba, a agenda dele, né, ir para a costa, para ele poder pegar na quinta-feira. Você tem certeza que vai ser uma bênção, você precisa. Amém. Glória a Deus por essa noite aqui, com essa igreja linda, abençoada, onde nós já sentimos a presença de Deus nesse lugar. Eu louvo a Deus pela vida dos apóstolos, tá? Que Deus continue abençoando nosso irmão Cássio, Fernandinha, bênção pura na minha vida. Acho que ele falou a data assim, para não entregar, né? A idade, assim, mas mais de 15 anos. Mas Deus é fiel, Deus tem nos sustentado. Os anos têm passado e Deus tem nos sustentado. Amém, irmãos? Eu quero compartilhar uma palavra com vocês essa noite. Abra sua Bíblia, por gentileza, no livro de Juízes, capítulo de número 6. Juízes, capítulo de número 6. Nós vamos ler a partir do verso de número 11. Juízes 6, a partir do verso
verso de número 11. Que diz assim: então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a viesrita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para salvar os midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Na versão NVI está: o Senhor é contigo, poderoso guerreiro. Mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? O que é feito de todas as tuas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nessa tua força e livrarás Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele disse: ai, Senhor meu, com quem livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor na casa de meu pai. E o Senhor lhe disse: porque eu hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Amém? Amém. Irmãos, no livro de Juízes, nós encontramos várias passagens, várias histórias que edificam demais a nossa vida. O livro de Juízes, ele cobre um período que vai ali da morte de Josué até lá Deus levantar o profeta Samuel. E é um período em que o povo de Deus está vivendo o cumprimento das promessas. Por quê? Porque eles estão entrando na terra que Deus havia prometido. É aquela geração nova que Deus havia levantado no deserto, uma nova geração vai entrar na terra prometida para desfrutar da terra prometida, porém, contudo, entretanto, todavia, eles não entram na terra como Deus os havia dito para entrar. Deus está cumprindo a promessa. Deus permanece fiel. Porém, o povo está vacilante, porque Deus tinha dito para eles: quando vocês entrarem na terra, vocês não vão fazer aliança com as pessoas que estão ali. Vocês vão exterminar, vocês não vão fazer aliança com os cananeus, com os amorreus, os zeus todos que tem ali, vocês não vão ter aliança com eles. E eles começaram a cumprir, a obedecer de forma, sabe, aqui com esse povo aqui a gente extermina, esse aqui a gente faz aliança, esse aqui, vamos botar eles para escravos, vamos botar eles para servir. Começaram a negociar. Obediência parcial. Obediência parcial não é obediência. Deus quer obediência total de nós. Então, eles começaram a fazer alianças, a se casarem, a se relacionarem com quem não eram para se relacionar. Se você ler os capítulos posteriores, vai dizer que depois da morte de Josué não havia líder. E cada um fazia o que queria. Então, nesse cada um fazia o que queria, não ter líder, cada um foi fazendo a sua própria vontade, o seu próprio querer. Não, Deus disse: mas Moisés já morreu, Josué já morreu, não tem ninguém aqui para liderar. Assim, viver sem líder é até bom, né? O líder vai ficar dando direção a gente. Vamos mostrar agora aqui na terra prometida, que a terra da promessa, vai ficar ninguém dando ordem para a gente, liderando a gente, falando o que a gente tem que fazer. A gente sabe, nós já estamos madurozinhos, já temos maturidade, não precisamos de liderança, não tem ninguém falar nada para a gente. E eles começaram, irmão, como diz, a gente diz lá no Rio, não sei se aqui diz também, enfiar o pé na jaca, sabe? Os dois pés, assim, mergulhar na jaca, nadaram na jaca. E, consequência disso, o que aconteceu? Os inimigos, que eram para que eles dominassem os inimigos começaram a dominá-los. Porque tudo aquilo que Deus fala para a gente eliminar, para a gente exterminar, para a gente tirar da nossa vida, e a gente não tira, aquilo vai acabar nos dominando em um determinado momento.
E eles começam a ser dominados pelo inimigo. E o que Deus faz? Você pode ler, Deus os entregava na mão dos inimigos. Deus os entregava. E várias vezes é assim. Se você for ver o livro de Juízes, ele é assim, ó. O povo é assim, ó. Não tem nada a ver com o dia de hoje, totalmente diferente. Assim, o povo é assim. Uma hora eles estão, glória a Deus, aleluia, meu Deus. Outra hora, Deus, porque a gente precisa de Deus para quê? Porque a gente quer Deus, deixa Deus lá. Deus pode até ficar. Mas Deus, Baal, Azera, todo mundo junto. Né? Eu não preciso de. Deus é muito exclusivista, Deus quer só ele, só. Dá para fazer uma mistura, uma coisa assim. Né? Deus, calma aí, tem que voltar para Deus. Não vamos deixar que voltar para Deus. Mas tem que voltar para Baal também. E eles faziam aquela mistura. E Deus entregava a eles, permitia que o inimigo viesse, que o inimigo destruísse, que o inimigo dominasse. Então, quando eles se voltavam para Deus, Deus, na sua misericórdia, estendia a mão e socorria. Se você for ler, vai ser várias vezes isso aconteceu. Né? Não tem nada a ver com os dias de hoje. Porque naquele tempo lá, também lá em Marte, lá em Plutão, que acontece muito isso. Né? O negócio está estreito, meu Deus, eu preciso de Deus, eu preciso de Jesus. Aonde está Jesus? Aí dá uma melhoradinha. Porque eu estava tão cansado. E você, não preciso também dessa loucura toda. Eu preciso também, sabe, dar uma melhoradinha. Uma melhoradinha, tem gente que já vai, sabe, também não precisa disso tudo, né? Exagero, essa coisa toda. E aí, Deus permitia. O contexto do texto que a gente leu aqui, os midianitas estavam estraçalhando o povo de Israel durante 7 anos. Olha isso, irmãos. 7 anos. O que acontece? O povo de Deus semeava, plantava, regava, brotava, mas eles não colhiam. Porque quando estava perto da colheita, os midianitas vinham e destruía tudo que eles plantavam, destruía tudo que eles trabalhavam, destruía tudo que eles investiam. Vinham e destruíam os animais, destruíam a fazenda, destruíam as casas. Aí o que o povo de Deus fez? O que os israelitas fizeram? O texto diz que eles construíram cavernas, construíram covas, e quando os midianitas vinham, o que eles faziam? Eles se escondiam nas cavernas, se escondiam nas covas, e deixavam os midianitas fazer o que os midianitas queriam fazer, e depois eles iam embora e saíam das covas, e vida que segue. Sabe o que a gente vê aqui? Os midianitas simbolizam o ladrão de alegria. Os midianitas simbolizam aquilo que vem para destruir o resultado do nosso trabalho. Porque às vezes a gente trabalha, a gente investe, a gente se doa, a gente se gasta, a gente entrega, e na hora de ter um retorno, os midianitas vêm para querer destruir a nossa colheita, os nossos sonhos, os nossos projetos. Mas eu creio que nessa noite é a noite da derrota dos midianitas. Em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. E aí 7 anos se passaram, o texto diz assim, e a abertura do culto aqui eu estava ali falando assim, glória a Deus, aleluia, é isso Jesus, olha aí Jesus. Porque o texto diz assim, se você ler os versículos anteriores, diz assim, ó, os midianitas destruindo o povo durante 7 anos, e o povo estava se adaptando ao caos. Você conhece gente que se adapta ao caos? Né? Não, vamos fazer uma caverna. Irmãos, eles fizeram sepultura, cova para se esconder. Olha o nível que eles estavam. Quando o inimigo vem, a gente não combate o inimigo, a gente não expulsa o inimigo, a gente não enfrenta o inimigo, a gente baixa a guarda, deixa eles fazerem, deixa que eles façam o que eles querem fazer. Eles já haviam se adaptado ao caos. Mas se você ler os versículos anteriores, vai dizer assim: então, os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Então, os filhos, e toda vez que vai ter uma virada no livro de Juízes, está escrito assim: então, os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E toda vez que os filhos de Israel clamavam ao Senhor, Deus levantava um libertador. Parece que quando os filhos se dobram na terra, o Pai se levanta no céu. Diz que quando os filhos de Israel clamavam ao Senhor e se arrependia, Deus levantava um libertador. Sabe o que eu entendo aqui, queridos apóstolos? Que a gente não pode cancelar a intercessão, a gente não pode cancelar o arrependimento.
cancelar a intercessão e cancelar o arrependimento é a mesma coisa que prolongar o cativeiro. Não, depois a gente se arrepende. Depois a gente ora. Oração a gente recebe outro dia. Você está tempo de orar, né? Deixa eu cancelar a oração hoje. Outro dia eu oro. Outro dia eu me arrependo. Outro dia. Quando a gente diz assim, ó, outro dia eu me arrependo, outro dia eu oro, é a mesma coisa que dizer assim, ó, inimigo, você tem legalidade para agir mais um tempo. Midianita, pode agir mais um tempo. Eu estou dando legalidade, eu estou permitindo que você, eu estou prolongando o cativeiro. Quando eu cancelo a oração, quando eu cancelo a intercessão, quando eu cancelo a busca, a Bíblia diz, João, no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, vai dizer, buscai o reino de Deus em primeiro lugar, buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas, as coisas que estão lá no texto, vai ser acrescentada. Há um segredo na busca, na oração, na intercessão. É por isso que o inferno luta de todo jeito para que a gente não busque. Mas eu glorifico a Deus nessa noite que nós conseguimos chegar aqui para buscar o reino, para dar prioridade ao reino, para dar prioridade ao rei, para que somente ele reine sobre nós. Então, meu irmão, não cancela o arrependimento. Não deixa o arrependimento para depois, não. Hoje é noite de nós nos arrependermos da presença de Jesus. Amém. Eu creio que todo mundo, ninguém quer que o cativeiro prolongue. Ninguém quer 7 anos. Mas esperou 7 anos ainda, irmão. Esperou, porque não mudou antes? Porque algo não aconteceu antes? Porque precisava de um posicionamento. As coisas vão mudar quando você mudar. As coisas vão mudar quando eu me posicionar. As coisas vão mudar quando nós nos posicionarmos. É o nosso posicionamento diante de Deus que faz a diferença. Às vezes nós estamos com o nosso coração endurecido. Nós estamos, não, porque isso, nós não nos dobramos, não nos rendemos. Mas não é aquilo que Deus tem para a nossa vida, mas quando nós nos dobramos, quando nós nos rendemos, quando nós cedemos diante de Deus, as coisas começam a ser transformadas. Então, tem coisas na nossa vida que a gente está, às vezes, a nossa irmã falou aqui, terceirizando, né? A gente tem que orar um pelo outro mesmo, né? A gente ora um pelos outros, mas tem oração que eu que tenho que fazer, não adianta ninguém. Eu que tenho que me arrepender. Quando você se arrepender por mim, eu tenho que me arrepender. E às vezes a gente fica protelando, fica deixando isso para depois. O reino de Deus não está sendo atrasado. É a minha vida que está ficando bloqueada. É a minha vida que está ficando travada. Mas nessa noite é noite de desbloqueio aqui nesse lugar. Pastor, o que Deus quer de mim? Posicionamento. Eu vou imitar a apóstola aqui, que ela fez isso umas vezes aqui. Eu vou imitá-la. Olha para essa pessoa que está do outro lado e fala para ela assim, posicionamento. Posicionamento. Fala para quem está atrás, para quem está do lado assim. Posicionamento. É o meu posicionamento. É o teu posicionamento. Os midianitas caem por terra quando os filhos se posicionam diante do Pai. Glória a Deus. Então os filhos estão posicionados, os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Parece que ligou o interruptor, parece que a chave virou naquele exato momento de secreto, de intercessão, de arrependimento. Deus pega e envia o profeta traz uma palavra de correção. O profeta anônimo, nós não sabemos o nome desse profeta, mas o profeta traz uma palavra de correção. Depois que esse profeta sai de cena, já entra a cena do anjo. E aqui não é um anjo, é o anjo. É uma teofania, a presença do próprio Cristo, do próprio Deus ali manifesto. Não é um anjo do Senhor, é o anjo do Senhor. Olha que batalha, olha o nível de guerra. Deus não enviou um anjo, o próprio Deus se manifestou para trazer livramento para o povo dele ali naquele lugar. O anjo do Senhor aparece e aparece a Gideão. Agora, tinha gente naquele lugar, por que o anjo vai aparecer para Gideão? Me conta um negócio, o texto diz que Gideão estava malhando trigo no lagar. A gente sabe que lagar não é lugar de malhar trigo. Mas o que eu quero destacar é o seguinte: você notou no texto que a gente falou
falou aqui, que quando os midianitas vinham, o que o povo fazia? Se escondia onde? Nas covas e nas cavernas. Mas Gideão não. Gideão continuava produzindo. Gideão continuava trabalhando. Sabe o que eu vejo em Gideão? Tinha uma bendita insatisfação. Ele tem gente satisfeito, vomitando as suas insatisfações, que é murmuração, mas tem uma bendita insatisfação. Que bendita insatisfação é essa? Você vai ver na fala de Gideão. Gideão está falando assim, não é desse jeito que é para a gente viver. Não foi isso que Deus falou para a gente. Não é dessa maneira que Deus havia dito. Havia uma bendita insatisfação. Então Deus, quando olha, vê aquela bendita insatisfação no coração de Gideão. Porque enquanto todo mundo estava choramingando e reclamando, Gideão estava trabalhando. Quando todo mundo estava falando, toma midianita, leva que é seu, Gideão estava trabalhando para pôr a salvo dos midianitas. E aquilo chama a atenção do Senhor. O anjo do Senhor chega a Gideão, e é maravilhoso esse diálogo, irmão. O anjo do Senhor chega a Gideão e fala, o Senhor é contigo, varão valoroso. Na NVI está, o Senhor é contigo, poderoso guerreiro. Irmãos, conta para mim, se agora o anjo do Senhor chegasse para você e falasse assim, o Senhor é contigo, varão valoroso, ou o Senhor é contigo, varão valoroso, o que você falaria? Bom, não é retórica não, é para responder. O que você falaria? Se o anjo falasse assim, o Senhor é contigo, poderoso guerreiro, o que você falaria? Isso, falaria o quê? Vamos em frente, misericórdia, glória a Deus, mas o quê? Imagina o anjo do Senhor falando, o Senhor é contigo, poderoso guerreiro. Olha, o Senhor é contigo, poderoso guerreiro, o que tu falaria? Glória a Deus. Olha, irmão, olha esse diálogo aqui. Gideão. O Senhor é contigo, poderoso guerreiro. Mas respondeu Gideão, ai, Senhor meu. Ai, não falou. Glória a Deus. Maravilha. Misericórdia. Conta comigo, eis-me aqui. Gideão falou, ai, Senhor meu. Olha a resposta de Gideão. Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, porque tudo isso nos sobreveio. O que é feito de todas as tuas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo, não nos fez o Senhor subir do Egito. Porém, agora, o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. Sabe o que está acontecendo com Gideão aqui? Gideão está confundindo presença de Deus com ausência de problemas. Meu Deus. E tem crente que é exatamente assim. Se o Senhor é comigo, por que Ele permitiu que eu passasse por isso? Se o Senhor é comigo, por que Ele permitiu que isso acontecesse na minha casa? Se o Senhor é comigo, por que Ele deixou essa enfermidade vir na minha vida? Se o Senhor é comigo, tem gente que pensa que presença de Deus é ausência de problema, e não é. Presença de Deus não é ausência de problema, pelo contrário. Às vezes a presença de Deus é aí que o vento vai soprar mesmo. Você sabe que está escrito em Isaías, está escrito assim, quando passares pelo fogo, quando passares pelas águas, Não vai afundar. me corrija se eu estiver errado. Está escrito se passares ou quando passares? Quando? Se ou quando? Quando, ou seja, uma hora você vai passar. Não é se passares, é quando passares. Ou seja, uma hora você vai passar no fogo. Deus está falando, você vai passar. Não é porque eu estou na tua vida que você não vai passar no fogo, mas a diferença é que eu vou passar no fogo junto contigo. Não é que vocês não vão passar nas águas, vocês vão passar no meio das águas, mas eu vou passar nas águas junto com vocês. É certo, se eu quiser eu abro o mar, se eu quiser vocês passam por cima, mas se eu não quiser também vocês vão nadando e eu vou nadando junto com vocês, mas vai chegar do outro lado, porque a presença de Deus é que nos dá vitória, não tirando a gente da fornalha, mas entrando com a gente dentro do fogo, passeando com a gente dentro do fogo. Meu irmão, é tão glorioso a gente olhar para alguém e Deus faz assim, o modus operandi de Deus, aonde Deus não deixa nem entrar no fogo, aonde Deus não deixa nem entrar na fornalha, mas tem gente que Deus deixa entrar, mas quando a gente olha na fornalha, é nítido, você olha e fala assim, eu tenho certeza que se não fosse Deus, fulano não suportaria isso, eu tenho certeza que se não fosse Deus, eu não sei, tem coisas que eu olho na minha vida que Deus deixou, e eu tenho certeza
achando? Se o Senhor é comigo, por que está acontecendo essas coisas todas comigo? Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nessa tua força. Percebe uma coisa no texto aqui comigo? Irmão, olha o tratamento de Deus com Gideão. Presta atenção nisso aqui. Já viu o primeiro diálogo de Gideão, né? Se o Senhor é conosco. Terminou de falar? Terminou? Então vou falar para você. Vai nessa tua força. Talvez Gideão, e aí é só Gideão mesmo que a gente não espera essas coisas. Esse aí é um defeito de Gideão, o problema de Gideão. Talvez Gideão estivesse esperando, deixou assim, Gideão, eu não te falei, não, Gideão, puxa uma cadeira, que eu vou te explicar o que está acontecendo. Não parece que Deus dá um corte? Deus não está preocupado em dar explicação, Deus está ocupado em dar destino. Deus não está preocupado em explicar, Deus está preocupado em dar direção, não explicação. Às vezes eu falo assim, não, eu tenho que ter uma explicação. É que o Gideão está fazendo, tem que ter uma explicação. Gideão, eu não vou me explicar, eu não te dei uma satisfação, mas eu vim aqui para te dar uma direção essa noite. Eu vim aqui para te dar. Meu irmão, lembra de Jó? Ai, irmão, se eu tinha alguém que precisava de explicação, era Jó. Você já viu lá o capítulo 42 de Jó, né? Deus pega a cadeira e fala: Jó, agora eu vou te contar tudo o que aconteceu. Lá no capítulo 1, Jó, lá no capítulo 2, Deus fez isso? Não! Deus não deu explicação. A gente tem explicação. Jó nunca teve explicação de tudo que ele passou. Mas uma coisa ali foi suficiente. O quê? A presença de Deus com ele. Ele disse: antes eu te ouvia, só te ouvi falar. Mas agora te veem os meus olhos. E o Senhor virou o cativeiro de Jó. Deus não deu explicação, mas Deus foi com ele até o fim. Amém. Aleluia. Não. Olha para esse crente que está perto de você e fala assim: Deus não está preocupado em te dar explicação. Não está, te dá satisfação assim, mas direção ele vai te dar nessa noite. Fala para ele, mas direção ele vai te dar nessa noite. Glória a Deus. Dá para dar um glória aí? Amém. Dá? Pode continuar? Vou continuar. Então, o Senhor olhou para ele e disse: vai nessa tua força e livrarás Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu. E ele disse o quê? Glória a Deus. Aleluia. Ai, Senhor meu. Com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor da casa de meu pai. Meu Deus. Tem certeza? Senhor, faz o seguinte. Seu anjo, deixa eu ver esse endereço aí. Me mostra para mim o CPF da pessoa, porque tem um outro Gideão que mora ali para frente. Vai ver que o Senhor errou de endereço. Pode acontecer, tu é um anjo, mas não sei lá, né? Um caminho, mas deixa eu ver aí se bate. Porque não está batendo. Tem um outro Gideão, que ele é de uma outra tribo, uma tribo poderosa. Tem um Gideão aí, tem um outro Gideão que a família dele tem bala na agulha. Tem um outro Gideão aí que o camarada é top. Deve ser esse seu anjo. Não, irmãos, Deus conta comigo e com você. Deus não errou quando me escolheu. Deus não errou quando te escolheu. A gente pode dar toda desculpa. Senhor, envia fulano, Senhor, envia ciclano, Senhor, envia abertando. Eu sou o menor, eu sou o mais pobre. Deus não está perguntando quem é o menor, quem é o mais pobre. Deus está procurando quem está disponível para ouvir e para obedecer. Segure na mão de alguém e fala assim: é você mesmo, é você mesmo, é você mesmo, com dinheiro, sem dinheiro, com estudo, sem estudo, é você mesmo. Deus te chamou, Deus te escolheu e Deus não abre mão de você. Aleluia. Você quer negociar com ele? Não, deve ser um não, deve ser outra aí, deve ser o seu Gideão que mora lá na outra esquina. Irmão, é você. Amém. É você. Hoje Deus te trouxe aqui para tirar essas dúvidas do teu coração. É você. Mas eu sou o menor. A resposta de Deus para Gideão: já que eu serei contigo, tu livrarás Israel. Já que eu serei contigo. Sabe por quê, Gideão? Não vai ser na tua força, não vai ser nos seus talentos, não vai ser nos seus recursos, mas vai ser na manifestação do meu poder na tua vida.
Porque tem muita gente arrogante, nariz em pé, que acha que pode, que acha que faz, que acha que tem, que estufa o peito e diga: eu domino, eu controlo. Deus resiste ao soberbo, mas Deus dá graça aos humildes. Deus resiste ao soberbo, mas Deus dá graça ao humilde. O poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Quando a gente pensa que está fraco, é aí que a gente está forte, porque o poder de Deus se aperfeiçoa em nós. Então Deus está falando para Gideão: não é na tua força, Gideão, mas é porque eu serei contigo. É a presença de Deus que faz a diferença. É por isso, irmão, que a presença de Deus é inegociável. Acha o que houver, aconteça o que acontecer, não negocie a presença de Deus por nada. Já ele respondeu, e o Senhor lhe respondeu: porque eu hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas como se fosse um só homem. Gideão, se eu estiver com você, a vitória é certa, a vitória é garantida. Gideão, tu não foi feito. Quem nasceu para ser libertador não consegue viver como um escravo. Quem nasceu para ser um libertador não consegue viver como um escravo. Gideão, eu vim para liberar o teu destino. Eu vim, essa forma que você se vê não é a forma que eu te vejo. Sou eu quem revela a tua identidade. E eu estou revelando a tua identidade agora. Tu é um varão de guerra. Tu é um homem de guerra. Tu é um poderoso guerreiro. Sou eu quem revela a tua identidade. Porque Gideão está falando: eu sou pequeno, eu sou menor, eu não posso, eu não tenho. É assim que ele se via. E Deus é tão maravilhoso. O apóstolo estava falando aqui. Eu falo isso lá na igreja. Eu falo assim: se fosse eu mesmo, eu não me escolheria. Nem eu me escolheria. A apóstolo, é lógico, dá um passo à frente, né? Falou que o esposo escolheu. Eu nem isso eu falo, irmão, se fosse eu mesmo, eu não escolheria. Mas sabe o que a Bíblia diz? Sabe o que Jesus fala? Não foi vocês que me escolheram, mas foi eu que escolhi vocês. E eu, irmãos, eu tenho certeza que Deus me escolheu. Eu vou te falar por quê. Depois que eu li o livro, eu tinha dúvida se Deus tinha me escolhido. Mas depois que eu li na Bíblia, que Deus escolheu as coisas fracas, as coisas vis, e as coisas que não são, e as coisas loucas desse mundo, e as coisas que não são, para confundir as que são. Então eu estou no pacote, Deus me escolheu. Isso tudo aí, vil, desprezível, doido, louco, mas Ele nos escolheu. Não fomos nós que escolhemos a Cristo. Cristo foi que nos escolheu, e nos escolheu para que o nome dele seja glorificado em nós e através. Amém, aleluia. Glória a Deus. Deus veio para lapidar a identidade de Gideão. E Gideão, ele precisa o que? Se posicionar segundo o que Deus está falando, não segundo o que ele estava vendo, não segundo o que ele estava pensando. Meu irmão, escute isso em nome de Jesus. Tem uma palavra liberada sobre a minha vida e sobre a sua vida. A gente precisa se posicionar segundo a palavra liberada, não segundo a realidade daquilo que a gente está vendo. Porque se Gideão esperasse a realidade, quando as coisas mudar, eu mudo. Quando a realidade mudar, eu mudo. Quando as coisas ao meu redor mudar, eu mudo. Não muda primeiro, que você vai ver. Mesmo que a realidade não mude, a gente vive de forma diferente. Então Gideão, ele está agora assumindo a identidade que Deus deu para ele, que Deus está revelando. Esse é você. Esse é você. Não, ele se esconde na cova e na cabeça. Você está aí, mas eu não tenho lugar. Chega disso. É hora do basta. É hora de sair dos esconderijos do medo. Sabe o que imperava no meio de todos eles? O medo. Mas Deus estava destronando o medo. Nessa noite Deus vai tratar com os nossos medos aqui neste lugar. Alguns medos Deus vai arrancar, mas outros a gente vai falar: Deus, eu estou com medo. Deus vai falar: vai com medo mesmo, que eu vou ser contigo. Mas quantas vezes a gente fica travado por causa do medo? E se não der certo? E se Deus não for medo? E se as coisas não acontecerem? E se isso? E se aquilo? Mas eu tenho medo. Não deixa o medo te paralisar, não deixa o medo. Tem coisa que a gente tem que fazer com medo mesmo.
Coragem não é ausência de medo. Coragem é você ir com medo mesmo, enfrentar os medos e viver aquilo que Deus tem para a tua vida. Por isso que Deus está encorajando Gideão. Gideão precisava retomar de volta a confiança. Por isso que eu acho extraordinário a versão da NVI. Poderoso guerreiro. Prepara, porque tu vai sair daqui nessa noite e ainda vai falar para 10 pessoas ainda a identidade dela. Poderoso guerreiro. Amém. Segura. Até o final. Poderoso guerreiro. Amém. Mas eu me vejo tão fraquinho, ó céus, ó vida, ó azar, ninguém me ama, ninguém me quer. Olha, se eu for contar, pastor, se eu for contar, mas não conta não. Poderoso guerreiro. Poderosa guerreira. Se eu for contar, calma, você vai contar um testemunho depois. Mas hoje o Senhor está falando, assuma a tua identidade, assuma o teu posicionamento, assume aquilo que Deus tem para a tua vida, porque Ele quer quebrar o domínio dos midianitas sobre nós. Amém. Em nome de Jesus. Aí Gideão fala assim, então, Senhor, se é o Senhor mesmo, calma aí, eu vou ali preparar uma oferta ali para o Senhor, aí o Senhor fica aí, o anjo fica aí, aí Gideão foi lá, preparou, escuta esse negócio, o anjo foi lá, preparou uma oferta, aí trouxe para Gideão, aí a gente vê mais uma vez que é o anjo do Senhor, porque o anjo recebe a oferta, e um anjo, se fosse um anjo, não receberia oferta nem adoração, tá? Gideão oferece a oferta ali para o anjo ali, o anjo do Senhor, e vai para casa. Aí quando Gideão está em casa, e aconteceu naquela mesma noite. Quando foi que aconteceu? Mesma noite. Quando? O que aconteceu? Deus vem a Gideão. Fala, Gideão, eu fui lá na casa de Gideão. Que aqui no lugar do culto é maravilhoso, mas eu vou lá na tua casa lá ver como é que está a situação lá. Se tem oferta para me oferecer lá também, Gideão. Eu só aqui. Eu não te pedi, imagina, te pedi alguma coisa? Te pedi nada, mas agora eu vou te pedir. Deus vem a Gideão e fala assim, Gideão, faz o seguinte, tem aquele altar erguido lá, o altar de Baal, perto do altar de Baal, está o de Azerá. Sabe o que você vai fazer? Você vai destruir o altar de Baal. Você vai pegar a lenha, vai fazer lenha com aquele poste, com aquela árvore que é Azerá. E aí você vai pegar o segundo boi, o boi do teu pai, e você vai edificar um altar para mim. E aí eu quero que você ofereça uma oferta. Destrói o altar de Baal, edifica um altar para mim e oferece o boi ali em sacrifício. Aí, irmãos, Gideão fica cheio de coragem, cheio de medo. Aí ele fala assim, tá bom, Deus, eu vou fazer, mas eu vou fazer de noite, que é para ninguém ver. Irmãos, às vezes nós oferecemos coisas para Deus, ofertamos coisas para Deus, isso é maravilhoso demais. Mas tem uma hora que Deus chega e que Deus pede algo para nós. A questão nessa noite é, você está preparado para entregar o que Deus te pediu? E aqui eu estava glorificando a Deus quando a pastora estava falando aqui de Abraão. Por quê? Abraão, eu quero Isaac. O que Deus está pedindo de mim e de você nessa noite para que a gente sacrifique? Para que a gente entregue diante do Senhor. Gideão foi lá de noite, juntou 10 homens na calada da noite, de madrugada, fez tudo que Deus mandou, voltou para casa, de manhã viu o altar de Baal destruído, o altar do Senhor edificado, porque, irmãos, a maior guerra que Gideão ia vencer não era contra os midianitas. A maior guerra que Gideão ia vencer eram os conflitos que tinha dentro dele mesmo. E antes de ir para a guerra propriamente dita, Gideão precisava resolver algumas coisas. Porque não adianta a gente ouvir Deus, receber direção de Deus e ter alguns altares que não glorificam a Deus levantados ainda dentro da nossa casa. Não adianta nós ouvirmos a voz de Deus e ter alguns altares ainda erguidos que não glorificam a Deus. Então Deus está falando para ele, antes de você ir para a guerra, você tem que destruir o altar de Baal e você tem que erguer um altar para mim. Nessa noite, irmãos, é a noite de nós destruirmos todos os altares que não glorificam a Deus na nossa vida. Amém. Todos os altares que nós nos prostramos que não glorificam a Deus. Gideão, arruma isso aí primeiro. Você quer arrumar a casa dos outros? Arruma a sua casa primeiro. E aí o pessoal perseguiu Gideão de manhã, foi lá na casa dele.
Moço, descobrimos quem foi que destruiu o altar de Baal. Foi teu filho. Bota ele aqui para fora que a gente vai matar ele. Aí o pai se posiciona, o altar era do pai. Ele era o patrocinador de Baal. O boi de teu pai, aquele boi seria sacrificado a Baal. Aí o pai responde assim: se Baal é Deus, eu não vou dar meu filho para vocês matarem. Se Baal é Deus, Baal que contenda com ele. Baal que bate ele, Baal que faça alguma coisa. Mas você, se alguém tocar nele, vai ser morto. Ninguém vai tocar nele. E eu imagino, apóstolo, que o pai de Gideão despediu o povo. Imaginação minha, conjectura. Foi para dentro de casa e falou assim: senta aqui. Senta aqui que a gente vai conversar. Antes de eu lutar as lutas lá fora, às vezes eu preciso ter conversas sérias dentro da minha casa. Antes de eu enfrentar os midianitas e matar midianita, primeiro eu tenho que acertar algumas coisas dentro de casa. Imagina o pai de Gideão falando assim: o que deu na sua cabeça? Eu sei que o negócio ficou assim, né? Calma, não vai terminar assim não. Fala para esse irmão que está lutando, fala assim: ó, às vezes conversas difíceis são necessárias. Fala para ele: às vezes conversas difíceis são necessárias. Tem alguém aí ainda? Tem alguém comigo? Eu tô falando com o Gideão. Qualquer coisa vocês reclamam com o Gideão. Então com o Cássio depois. Mas primeiro tem que resolver em casa, filhão. Primeiro tem que ter a conversa difícil. Que conversa difícil deve ter sido daquela: pai, papai. Pai, eu não vou falar, pai, não me bate não, pai, calma aí, pai. Eu vou explicar. Foi Deus que mandou, foi Deus que falou comigo. Deus quer que a gente volte para Ele. Deus quer que a gente arrume as coisas dentro de casa. Deus quer que a gente edifique a nossa casa na rocha. Deus quer que a gente se volte para Ele de todo o coração. Pai, vai estourar uma guerra lá fora, mas primeiro a gente tem que estar fortalecido aqui dentro de casa, a nossa família. Pai, não vamos fazer mais culto a Baal, vamos fazer um culto doméstico, vamos fazer um culto aqui dentro de casa, vamos fortalecer essa célula. Não, fala lá que vai ter célula sim. A sala da minha casa, a minha varanda está aberta, pode vir, porque aqui vai ser um lugar de culto ao Senhor. A casa, diga comigo, a casa. A casa. Diga a família. A família. Às vezes tem um monte de coisa embolada porque a gente não quer sentar e conversar dentro de casa. Reclama, fala desaforo, fala pro vizinho, xinga o cachorro, mas não senta e não conversa, não olha no olho. Irmãos, nós precisamos nos comunicar melhor dentro da nossa casa. Comunicar melhor um com o outro, falar melhor. Às vezes a gente está de uma forma que não há comunicação saudável dentro da nossa casa e a gente vai guerrear guerra com que principado, que potestade, sendo que a casa está toda embolada. Gideão, arruma esse negócio dentro de casa aí. Gideão prontamente arruma, conversa com o pai, tem o apoio do pai, explica o que está acontecendo e aí ele continua seguindo a direção daquilo que Deus tinha para a vida dele. E Gideão vai seguir um processo aqui, irmãos, que um dia, se eu voltar, a gente termina, porque a hora já foi embora. Mas Gideão vai começar um processo, ele começa a pedir confirmação a Deus. Se o Senhor é comigo, vamos fazer o seguinte: eu vou esticar o novelo, e aí o Senhor faz molhar o redor, mas faz o novelo ficar seco. Aí Deus fez ficar seco. Eu disse: agora não fica com raiva de mim não, Deus. Só mais uma vez, eu vou fazer, aí vou botar lá o novelo, aí vai se molhar só o novelo. E aí o chão, e Deus foi e deu. Meu irmão, Gideão viu uma coisa. Gideão viu o anjo do Senhor. Sim ou não? Sim. Até falou, quando o anjo recebeu a oferta, ele até falou: não vou morrer. Eu vi o Senhor. Ai, que negócio de Ai é como Gideão. Será que Gideão botou o nome da cidade de Ai lá? Não é possível. Tudo ai, tudo era expressão de dor. Ai. Aí o Senhor falou: fica tranquilo, tu vai morrer não. Né? Outro dia eu te mato, hoje não. Tu não vai morrer não. Irmãos, ele tinha certeza que Deus tinha falado com ele. Toda hora ele está pedindo confirmação. Falar mais uma coisa para você, que aí já inclui um pacote que eu já falei, que você já está orando por mim, falando: Jesus, tem misericórdia desse homem. Irmãos,
Ficar pedindo confirmação para Deus toda hora não é sinal de fé, não. Ficar pedindo confirmação para Deus toda hora é sinal de incredulidade. Deus já falou. Deus já confirmou. Deus já reafirmou. E tem gente que fica, agora eu quero mais uma confirmação de Deus. Deus está de olho em você. Eu não sei quem você é, mas Deus te achou aqui. Porque Deus já falou. Deus já falou, apóstolo. Ele já falou, apóstolo. E não vai por quê? Eu esperando mais uma confirmação. 20! 30! Quantos você quer? 50? 150? Deus já falou. Agora levanta e age. Porque como disse o varão valoroso ali, o Senhor conta comigo, o Senhor conta contigo, o Senhor conta conosco. Então toda hora, Senhor, uma confirmação. Se passar aqui uma borboleta voando no meio do culto, aí a borboleta passa, você não, calma aí. Agora vai passar uma águia montada no leão, né? Aí passa, mas não é que passa uma águia montada no leão, não, calma aí, ela tem que ser um elefante. Irmão, Deus já falou que é. Vai nessa tua força. Amém. Você pode dar glória a Deus aí? Aleluia. Então para de dar desculpa e começa a dar resposta. Para de dar desculpa e começa a dar posicionamento. Para de, eu não posso por causa disso, eu não posso por causa daquilo, eu não posso por causa daquilo outro. Agora eu não tenho tempo, agora eu estou fazendo isso. Deus está chamando pelo teu nome, falando, levanta e age, porque eu quero trazer livramento através de você. Depois de 3.525 confirmação. Olha, irmão, o negócio foi tão sério, tão sério. E olha o que Deus teve que fazer. Gideão levanta, de madrugada, vai lá no arraial do inimigo. Vai lá no arraial do inimigo. E você vai ouvir um negócio lá. Gideão levantou, pegou o outro doido junto com ele. Porque só um doido vai ir no arraial do inimigo. E aí, bom, toda igreja tem um doido, irmão. Lá tem um doido lá. Eu falo para ele, vamos plantar bananeira no culto, todo mundo, que isso, pastor, aí já. Meu filho desvira, não é agora não. O doidinho do ministério. Vamos lá. Então fala assim, irmão, agora a gente vai aqui tocar essa lâmpada aqui. A igreja, meu Deus, eu nunca mais vim nessa igreja. Aí eu já tenho que falar para ele, calma, meu filho, tira a mão, não é agora não. Aí Gideão tinha um doido junto com ele. Chamou o doido foi. Bom é quando Deus coloca a gente do nosso lado, que compartilha da visão que Deus colocou no nosso coração. Vambora, vambora. Vamos que vamos. Quando o Gideão chega lá, olha isso, irmão. Olha o que Deus faz. 2 midianitas conversando, os inimigos conversando. Rapaz, eu tive um sonho. Não foi sonho, né? Para eles foi pesadelo. E Gideão escondido com o doido dele lá, com o moço dele lá, escondido ouvindo. Aí ele falou assim, rapaz, eu vi um pão de cevada que vinha rolando e batia com ímpeto no nosso arraial e destruía tudo. Aí o outro foi e falou assim, não é esse Gideão? Deus fez o inimigo sonhar com a derrota do inimigo, botou ele para contar para Gideão ouvir. Depois disso, irmão, de dar licença. Treta bom, aperta a orelha, senão, meu Deus, você não vai agora. Aí Gideão volta, também depois de 1525 confirmação, Gideão volta, convoca o povo, vambora, chama todo mundo aí que a gente vai pra guerra, que a gente vai lutar. Aí aparece um galerão, irmão, 32 mil. Quantos que aparece? Fala mais alto aí, quantos que aparece? 32 da galera, vambora, Gideão, tá que tá, Gideão. Aí Deus, calma aí, Gideão, não é assim não. Não. Você vai pregar uma mensagem. Depois que você pregar a mensagem, aí a gente vai ver qual é a mensagem. Apregou aos ouvidos do povo. Quem for covarde e medroso no caminho, volte. Irmão, 22 mil. A vez Gideão falou, meu Deus, de onde saiu esses bolsos? Era isso mesmo, cara, para eu pregar? 22 mil? Eu não sei se essa palavra foi do céu, não, Senhor. 22 mil foi embora, ficou 10 mil. Gideão, eu estou contando com milagre mesmo, então vou embora. No inimigo tinha cerca de 135 mil. Os inimigos. Porque eram outros povos reunidos que os midianitas.
E aconteceu um milagre com 32, olha, aconteceu um milagre com 10 mil, né? Vamos lá, Deus. Vai lá. Gideão, tem muita gente contigo ainda. Porque depois vocês vão vencer, vocês vão falar que vocês venceram na força de vocês. Faz o seguinte, bota todo mundo para beber água. Leva eles por ribeiro, faz todo mundo beber água. E aí você fica observando. Os que beberem água, levando a mão, a boca, você bota a parte. Os que beberem água diretamente lá, você separa. Separa esses dois grupos de pessoas. Levou, mãos, 9.700. Beberam água assim, ó, se prostraram lá. 300 beberam água como? Os que beberam água direto no chão, sabe o que aconteceu ali, irmãos? Se viesse o inimigo, o que ia acontecer? Distraído. Olha para essa pessoa que está lutando e fala assim, cuidado com as distrações. Fala para ele, cuidado com as distrações. Cuidado, a distração tem roubado muita gente da obra de Deus. A distração tem roubado muita gente daquilo que Deus sempre diz. Cuidado com as distrações. Aí, ó, 300 de um lado, 9.700 do outro. Olha a matemática de Deus. Se sou eu apóstolo, eu já ia falar assim, Deus, graças te dou pelos 9.700 que aqui fica. Manda esses 300 para cá, vai tomar café, vai tomar cappuccino, vai fazer o que vocês quiserem. Deus, não, os 9.700 que você vai mandar para casa, quem vai ficar contigo são os 300. Meu Deus, tem certeza? Os 300, irmãos, se juntou um monte de gente. Mas quando Gideão liberou o propósito, o propósito é esse, a visão é essa. O propósito é esse, a visão é essa. Nós queremos multidões, nós queremos muitas vidas, nós queremos muita gente, mas Deus não une só gente, Deus une propósito. Andarão dois juntos se não houver acordo entre eles. A gente tem que entender que tem situações que não são perdas, é Deus separando. Só vai junto quem está na mesma visão, só vai junto quem está no mesmo óleo, só vai junto quem está no mesmo desafio, só vai junto quem compartilha do mesmo coração, só vai junto. E não se engane, não é porque a gente vai com 300 que a gente vai perder. 300 vai ser suficiente para Deus fazer o que Ele tem para fazer. Amém. Porque um com Jesus é a maioria, irmãos. E Gideão foi para a guerra com 300 e venceu a guerra no nome do Senhor, espada pelo Senhor e espada por Gideão. Nessa noite Deus nos trouxe aqui para que a gente saiba que Deus não une só pessoas, Deus une propósito. E Deus está levantando um exército neste lugar. Em nome de Jesus, levanta a tua mão, porque Deus está levantando um exército nesse lugar. O domínio dos midianitas nesse bairro. Qual é o nome desse bairro aqui? Itajuba. Levanta a tua mão, porque o domínio dos midianitas e Itajuba está caindo por terra hoje. Deus está levantando os gideões nessa casa. Deus está levantando os gideões neste lugar para declarar: chega de cova, chega de depressão, chega de droga, chega de vício, chega de ocultismo. Que seja quebrado os dardos inflamados do maligno, porque nós nos levantaremos para ganhar essa cidade, para conquistar esse bairro. O leão vai rugir nas ruas deste lugar. Glória a Deus. Será conhecido como terra do avivamento. Amém. Levanta a tua mão nessa hora e recebe a armadura de Deus. Recebe espada, recebe escudo, recebe línguas estranhas, recebe estratégia, visão, revelação, direcionamento, porque Deus te colocou na igreja certa, na cidade certa, no propósito certo, para que o inferno seja abalado e o nome do Senhor seja glorificado. Levanta a tua mão aí. Aonde estão os gideões? Fala: Senhor, nós vamos destruir o altar de Baal nessa cidade. O altar do ocultismo vai ser destruído neste lugar. As setas da maçonaria não vão reinar sobre este lugar. Nós declaramos os céus do Senhor. Chega de roubo, chega de destruição, chega de desgraça. É um tempo de restauração deste lugar. Amém. Em nome de Jesus.
Levanta tua mão, faz um minuto de glória neste lugar. O Senhor está te dando coragem, coragem, intercessores, coragem, intercessores, coragem, intercessores, coragem. Deus está fortalecendo a intercessão dessa casa. Deus vai trazer fluir águas através da intercessão dessa casa. É promessa de Deus acabar com a sequidão, acabar com a sequidão, acabar com a sequidão. Através dessa casa, Deus vai acabar com a sequidão. Vai fluir rios em lugares, em lugares. Promessas antigas do Senhor estão sendo renovadas nessa noite, neste lugar. E o Senhor está falando, se junta. Não é para se espalhar, se junta. Não é para se espalhar, se junta. Cumpra a visão, cumpra a visão, cumpra a visão. Oh Espírito de Deus, nós te louvamos essa noite pela tua presença, pela tua glória. Fica à vontade neste lugar para levantar os teus guerreiros, para levantar as tuas guerreiras. Hoje eu posso estar num momento complicado, mas esse momento vai passar, essa fase vai passar, e eu viverei tudo aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Aleluia. Amém, Senhor. Amém, meu Pai. Deus tem entregue chaves neste lugar. Deus tem entregue chaves nessa casa. Deus tem entregue chaves, são chaves espirituais. Eu não sei o que significa, eu não sei em que sentido é, mas apóstolo e apóstola, eu vejo dois varões entrando com 2 cestos cheios. Um cesto está cheio de pão, o outro cesto está cheio de peixe. E o Espírito de Deus fala no meu coração: haverá multiplicação, haverá multiplicação, haverá multiplicação, haverá multiplicação. Eu vejo relógios sendo ajustados, relógios sendo ajustados. É no tempo de Deus, é na hora. Alinhamento de relógios, alinhamento de relógios, relógios da terra sendo alinhados com o relógio do céu. É na hora de Deus, é no tempo de Deus, é na estação de Deus. Mas que vai acontecer, vai acontecer. Porque Deus é fiel. Declare: Deus é fiel. Olha aqui para mim em nome de Jesus. Me ajuda aqui, apóstolo. Estenda a mão aqui. Faz assim, apóstolo. Preste atenção. Com todo carinho. Não pode ser menos 10. Tem que ser uns 10. Se for varão, você vai falar: poderoso guerreiro. Se for varoa, você vai falar: poderosa guerreira. O Senhor é contigo assim, ó. O Senhor é contigo, poderoso guerreiro. O Senhor é contigo, poderoso guerreiro. Sai do teu lugar e fala com os 10 aí. Vai lá. Vai lá, 10. Vai lá, bate na mão dele. Estenda essa mão ungida aí. O Senhor é contigo, poderoso guerreiro. O Senhor é contigo, poderosa guerreira. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esta noite, e louvamos o culto ao Senhor,
e obrigado pela forma que o Senhor nos ministrou. Nós te agradecemos de todo o nosso coração. Oramos pedindo que o Senhor abençoe teu povo, Senhor. Esta palavra seja um alimento para muitos e muitos dias e que produza frutos extraordinários em nome de Jesus. Oramos te agradecendo pela oportunidade, Senhor, que o Senhor nos deu de ouvir mais uma vez a tua voz. Abençoa-nos de forma sobrenatural e poderosa. Guarda teu povo, Senhor. Leva teu povo debaixo de proteção para os seus lares, os protege e os guarda. Em nome de Jesus. Amém. 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 Dá um abraço. Abençoe a vida do seu irmão. Declare uma palavra sobre a vida dele. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém.